Sabe aquelas notícias? Esse alimento é maravilhoso para a saúde. Depois de um tempo, esse alimento faz mal para a saúde. Pois é, esse é apenas um exemplo do que é chamado de terrorismo nutricional. Como que a gente identifica essas situações? Como é que ela nos prejudica? E como não cair nessa cilada, né? É o que eu converso agora com a nutricionista Bianca Lanzarin. Seja bem-vinda, Bianca, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer é nosso. Bianca, a gente acabou de ver um café cremoso. Vai ali, bastante açúcar, vai o café e aí a gente fica, meu Deus, é muito açúcar, não pode. Tudo não pode. Vamos explicar o que é exatamente esse terrorismo nutricional. É muito comum você acompanhar esse tipo de situação? Hoje é um assunto bastante comum, né, e polêmico. O terrorismo nutricional nada mais é do que colocar terror, né, na alimentação. Né, aterrorizar as pessoas em relação ao que elas vão consumir. E não existe alimento vilão, alimento santinho. A gente não pode nem endeusar, nem enaltecer, né, demonizar demais um alimento, porque ele não tem efeito sozinho. São várias características, são vários hábitos em conjunto que determinam um resultado, seja ele bom ou ruim. Exatamente. Qualquer coisa que seja boa, demais vai fazer mal, não vai? Isso. Esse terrorismo, essa imposição de uma alimentação restritiva, nada mais é do que um modismo, né? E o que nunca sai de moda é ir ao nutricionista. Exatamente. Porque as pessoas acabam retirando grupos alimentares importantes, o que pode levar a carências nutricionais, a transtornos alimentares. E o nutricionista vai saber dizer, ó, você vai retirar determinado alimento, mas você vai substituir por outro que tem a mesma função. Porque as pessoas hoje elas não sabem o porquê. É que está na moda, é saudável restringir. Basta aparecer uma matéria na televisão e todo mundo vai querer abordar. Eu digo que essas matérias elas são a culpa da inflação dos alimentos. Porque se você colocar uma matéria lá dizendo que agora o que faz bem é o abacate, vamos dizer, meu Deus, o preço do abacate vai subir porque todo mundo vai querer o abacate. Mas na verdade é esse equilíbrio que a nutrição busca, né? Exatamente, eu acho que as pessoas perderam um pouco isso, a falta da noção do equilíbrio. Todo alimento tem as suas características, não significa que você não possa comer nunca determinado alimento. Agora a bola da vez é o pão. Sim. Né? Então, assim, você vai restringir o pão. Pode ou não pode o pão? Então, você tem que saber o porquê que esse alimento vai ser restringido da sua dieta naquele determinado momento. Você é diabético? Você tem algum problema com intolerância? Tem que saber o motivo de você retirar. Quando a gente fala disso, a gente fala assim de alimentação em geral, né? Para a população saudável. Sim. A gente não está falando daquelas exceções, das patologias, em que é necessário sim retirar, restringir determinado alimento. A gente fala desse modismo em que hoje, assim, para você ser saudável, você tem que restringir. Se você não faz uma dieta difícil e restrita, você não é saudável. E não é por aí. E só o nutricionista que pode realmente, né, avaliar a sua condição, a sua necessidade, naquele momento, o seu objetivo. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, entrou na moda também as pessoas excluírem glúten e lactose, mesmo não sendo nem celíacos nem intolerantes à lactose, simplesmente decidiram retirar. Isso faz parte também de um terrorismo nutricional? As pessoas podem realmente tirar isso da alimentação sem prejuízo? O ideal, Gisele, não é retirar sozinho, você ter sempre uma orientação profissional. Existem linhas dentro da nutrição em que defendem, né, você já deve ter ouvido falar, a low carb, a própria nutrição funcional, que defendem o não consumo de determinados alimentos. Só que tudo que é muito restritivo você não consegue levar por muito tempo, né, a longo prazo. Então, quando a gente fala para diminuir industrializados, comer mais comida de verdade, isso a gente está, na verdade, resgatando hábitos antigos de alimentação, não restringindo. Então, assim, sem defender uma linha ou outra dentro da nutrição, eu respeito outras colegas que têm, né, posições diferentes, mas eu acho que o equilíbrio é o mais acertado. E existe muita gente que opta por esses shakes com vários preparos, e aí tem gente que ama e diz que ok, tem gente que não gosta, que tem essa questão de ser mais natural e tal. Esses shakes, em algum momento você ter que viver disso, é um terrorismo e ele faz realmente bem ou em algum momento ele vai deixar faltar alguma coisa? É bem interessante você falar nisso por dois motivos.
Tem pessoas que pagam caro por determinados produtos industrializados, que prometem, né, muitas coisas, mas não se dão conta de que aquele valor você faria a feira e compraria alimentos de verdade, não produtos alimentícios, bastante saudáveis e que esses sim devem estar presentes diariamente na alimentação. A outra questão é a questão da mastigação. Não que você não possa eventualmente, num dia mais corrido, substituir uma refeição por um shake. Mas viver de alimentos processados, porque é industrializado também, né? Sim. E passar sempre à base de shakes, líquidos, onde você não tem a mastigação, onde você não tem a saciedade, como a gente sabe que a mastigação faz parte do processo da digestão. Sim. Ela já começa, a digestão já começa na boca. Então, se for excesso, mais uma vez faz mal, né? Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente nesse feriadinho aí. Agradeço. Curtinho, mas bom pra gente colocar as ideias no lugar, né? Então, obrigada.